Fala Expert, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui em nosso canal. E nessa aula nós vamos dar continuidade ao projeto da nossa ferramenta de estampo e vamos fazer o modelamento, vamos projetar aqui um batente, específico para essa ferramenta, para que o operador ele coloque a chapa dentro da ferramenta e não precisa ficar medindo toda hora. Ele só coloca, vai até o batente e estampa. Vira a chapa, coloca até o batente e estampa. Beleza? Então, vamos para o vídeo. E se você não é inscrito ainda em nosso canal, não perca tempo, se inscreva, assim você não perde nenhum vídeo dessa série e das demais que nós vamos lançar aqui no canal. E se você está gostando dos vídeos, se os vídeos estão te ajudando em alguma coisa, não esqueça de deixar o seu like, assim você consegue ajudar bastante a gente aqui e não te custa nada. Beleza? Então vamos para a aula. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o batente, O batente, vamos pensar da seguinte maneira, que eu vou suprimir esse posicionamento aqui. O operador ele vai pegar essa chapa, ele vai colocar e ele tem que colocá-la exatamente nessa posição aqui, para que quando ele faça o estampo, fique com essas sobras como a gente planejou aqui. Então, ele precisa ter, se eu tirar esse posicionamento para ter exatamente a medida, eu medir, ele tem que ter essa distância aqui, do final da ferramenta, que seria 25,7 milímetros. Então, aqui nesse ponto, a gente pode fazer um batente, pensar em um tipo de batente, para que ele venha e só coloque a chapa. Depois que ele fez um lado, ele tira a chapa. Ele vai tirar a chapa, Ele vai virar aqui, Vai virar assim, E vai colocar aqui, de novo e vai estampar. Ele vai fazer esse processo aqui, basicamente. Beleza? Então, agora que nós montamos aqui, basicamente, como que vai ser a chapa, Colocamos ela aqui na nossa montagem, nós conseguimos saber exatamente o ponto onde ela deve parar. E nós vamos fazer um batente aqui um pouquinho diferente, Nós vamos colocar um batente bem no meio aqui, nessa parte inferior, onde com um pino, com alguma coisa, seria interessante o operador simplesmente tirar e o batente sair, se ele quiser fazer a movimentação, se isso aqui tem que passar, alguma coisa desse tipo. Ou a gente poderia também, aqui na frente, colocar algum elemento parafusado simplesmente para que ele venha e pare aqui, mas daí ele teria que desparafusar aqui se ele tem que fazer essa movimentação para frente por algum motivo. E eu não quero fazer assim, eu vou fazer diferente, vou fazer bem aqui na matriz mesmo, vou colocar um batente dentro dela, para ver como é que fica. Então eu vou fazer aqui um desenho, para exemplificar como é que a gente vai fazer mais ou menos esse batente. Olhando de lado, o nosso batente, pensamos em fazer ele dessa forma aqui, Ele vai ser assim, basicamente como um Lzinho, só que um L que esse pino aqui do meio vai ter só no meio. E aqui em cima, assim, nós vamos fazer uma usinagem ali na peça, onde aqui vai ter o parafuso e aqui vai ter uma parte para ele fixar. Mas isso aqui vai ter um vão onde o nosso pino ele vai conseguir mexer mais ou menos uns 6 milímetros. Ou seja, ele vai ter um movimento de 6 milímetros. Aqui, nessa parte inferior, nós vamos colocar aqui uns 4 milímetros. E aqui em cima vamos colocar mais ou menos uns 5 milímetros. Nós vamos estabelecendo essas medidas. Conforme a gente vai fazendo, nós podemos ir modificando, melhorando aqui. Essa peça aqui ela vai ter um chanfro aqui, assim, com mais ou menos 6 milímetros. Aí nós podemos colocar um pino de 6 milímetros, onde ele entra aqui, ele vai entrar nessa ponta, nessa parte aqui, e vai levantar esse pino. A hora que a gente tira o pino, ele vai descer. Olhando aqui de cima, o nosso pino é mais ou menos isso aqui, O desenho está ficando um pouco feio aqui, mas dá para entender. Mais ou menos aqui uns 25 milímetros. Aqui vamos colocar uns 10 milímetros e aqui uns 6 milímetros. Ou seja, daqui a aqui temos 16, mais ou menos. Então nós vamos fazer uma usinagem aqui, vamos colocar esse pino aqui dentro e ele sobe e desce com um pino lateral. Quer ver? Vamos fazer o desenho disso aqui. Primeiro, vamos aqui, se a gente for passar um pino, vai passar exatamente nesse parafuso aqui. Esse parafuso aqui vai ser interessante a gente modificar a posição dele, colocar um pouco para cima aqui talvez. Isso aqui não tem problema, adaptação que nós temos que fazer mesmo.
Então, vou fazer um esboço aqui, ó. O nosso pino ele vai ficar exatamente nessa parte aqui, aqui, ó. Ó. Isso aqui, ó, vai ser o nosso pino. Vou colocar ele nessa posição aqui, ó. Posso colocar um pouquinho mais para cima, ao invés de colado aqui, para não ter problema de bater, talvez. Colocar aqui assim, ó. Ou seja, daqui, ó, até aqui. (30mm), ó. Aqui, 30mm. Vai estar bem aqui nesse ponto. Então aqui nós temos que fazer uma usinagem e fazer o pino. Quer ver? Primeiro eu vou fazer o pino para a gente entender como é que vai ficar. Então eu vou colocar aqui na vista frontal, vou desenhar como é que eu quero o meu pino aqui. Fazer uma linha, ponto médio. Ele vai ter uma parte assim, assim e assim, né? Como a gente estabeleceu lá. Aqui a gente estabeleceu uns 4mm. E aqui uns 15, né? Que daí é a somatória de todos. Aqui eu vou colocar 6. O que está faltando? Essa distância aqui. Vou colocar aqui 10. Vou dar um ressalto. Plano médio. 25mm. Ok? Ó. Então, aqui, ó, eu vou deixar só a parte do meio aqui. Por quê? Porque essa parte aqui e essa daqui vai ter uma usinagem lá que ela vai até em cima para colocar para prender com os parafusos, né? Aí a gente consegue ter um batente para que quando ele suba, ele bata ali, né? Se está ficando confuso, você já vai entender. Fica bem legal. Vou pegar aqui, ó. Vou fazer 2. E uma linha de centro. E vou dizer aqui, ó, que esses 3 aqui eles são simétricos. Aí eu posso dizer exatamente o tamanho que eu quero do pino, 6. Ó, daí eu faço os cortes aqui. Saio e faço um corte. Passante. Pronto, ó, só um pininho aqui, ó. Então, o nosso batente é tudo isso aqui. A hora que ele sobe, esse pino ele limita o movimento, né, para que ele não suba muito. E aqui eu vou colocar um chanfro. Vou tirar, opa, colocar um chanfro aqui nessa parte aqui, ó, com 6mm, que vai ser o tamanho do nosso pino. Ó, aí o pino ele vem, empurra isso aqui, ó, isso aqui levanta e o pino fica embaixo e então o nosso pino fica para cima, ou seja, limita o batente. Beleza? Eu não vou fazer nada de raio por enquanto, porque nós vamos estabelecer isso daqui a pouco, ok? Vou salvar aqui, ó. Vou salvar como FR011. E ok. E o nosso pino, eu posso até colocar ele aqui, né? Só para mostrar, porque ainda não tem a usinagem. Ele vai ficar aqui, ó. Ele vai ficar aqui dentro da ferramenta assim, ó. Vou ocultar aqui. Ó, tô olhando aqui, ó, de frente aqui, tá vendo? Ele vai ficar aqui dentro assim, ó. Quando ele coloca um pino, aí ele vai ter um batente. Ele vai ficar assim, basicamente, né? Aí quando ele tira o pino, o batente cai. E pode passar aqui, ou seja, vai ficar assim. E essa parte aqui, ó, limita. Aqui em cima, nós vamos fazer uma usinagem. Uma usinagem aqui. E vamos prender com parafuso, né? Ok? Então eu vou voltar aqui, ó, a representação dela normal. Ó. Então eu vou fazer essa usinagem aqui, ó. Aonde? Na nossa matriz. Vou abrir ela aqui. Vou deixar habilitado aqui esse esboço para ficar mais fácil. Vou abrir aqui, ó. Ó, nessa matriz eu vou fazer o corte. Vou fazer um esboço aqui. Fazer o corte que temos lá, 25. Só que aqui não vai ser somente 10, né? Vai ter mais o espaço do batente ali. Só que o batente nós vamos fazer depois. Primeiro a gente faz um corte e depois faz outro corte, porque são 2 cortes diferentes.
Na verdade, eu posso desenhar exatamente como que vai ser o pino aqui. Quer ver? Ó, vou colocar 10. E vou fazer aqui, ó, dessa forma. Tá pegando a linha de centro em todos os pontos. Vou tirar isso aqui, ó. Vou cortar aqui. Pronto. 6 milímetros e 6 milímetros. E aqui, ó, 30, né? Tinha uma distância de 30. Preciso saber também aonde, qual que é a posição, né? Ó. Vou sair aqui primeiro, só para ver qual que é a posição. Vou editar esse esboço aqui, ó. Qual que é a distância que temos aqui? 25,7. Então aqui, ó, esse esboço, teremos 25,7. Ou até menos, 25,5. Alguns décimos a gente deixa aqui de folga. Ok? Esse ponto aqui, ele é horizontal aqui no centro. E vamos fazer assim por enquanto, para a gente depois fazer as correções. Vamos fazer um corte com esse perfil aqui. Qual que é a profundidade que nós colocamos lá? 15. 15 milímetros tem o nosso pino. Ok, ó, fizemos aqui, beleza? Só que aqui nós precisamos ter um espaço, vamos colocar aqui uma chapinha com parafusos para fixar e fazer o batente. Ou seja, ele só tem 6 milímetros que ele pode se movimentar aqui dentro. Então nós vamos fazer aqui mais um esboço. Nós vamos fazer um retângulo aqui, partindo desses dois pontos aqui, ó. Ó, nós podemos fazer um pouquinho maior aqui para facilitar colocar um parafuso. Vamos colocar aqui uns 10 milímetros e vamos ver como é que vai ficar. E aqui nós vamos colocar aquela folga que a gente estabeleceu aqui em cima, mais ou menos uns 5 milímetros. 5 milímetros, ok. Beleza? Então, o nosso batente entra aqui e aqui tem uma chapa que a gente vai colocar limitando, onde tem dois parafusos. Porém, esses cantos aqui, ó, nós não vamos deixar esses cantos desse jeito, nós vamos colocar com um raio. Por quê? Porque aí a gente consegue fazer no processo de usinagem convencional sem problema. Então, nós vamos colocar aqui tudo raio de 3 milímetros. 3 milímetros. Acho que aqui vai ficar um pouco grande. Todos esses cantos internos aqui, ó, raios, ok? Beleza. E aqui nós vamos colocar dois parafusos. Duas roscas, né, para colocar parafusos. Então vamos colocar aqui um M4 ou até um M3. Furo roscado. Vou colocar aqui um M3 que ele é menorzinho, que aqui não tem problema não. Vou colocar dois aqui. Vamos colocar uma distância entre eles aqui, mais ou menos uns 15. A gente pode colocar aqui uma linha de centro, para que ele fique bem no centro desse suporte aqui, simétrico. E vamos colocar uma distância aqui de 5, bem no meio, né? Porque aqui tem 10. Ok, fizemos aqui o furo roscado. Agora a gente pode salvar aqui, ó, e voltar. Agora nós podemos até colocar, eu vou ocultar aqui por enquanto, vou tirar esses esboços aqui para não ficar atrapalhando. Vou colocar o meu pino aqui embaixo, ó. Meu batente. Ok? E vou posicionar ele bem aqui, centrado aqui no meio. Vou pegar essas duas larguras aqui e essas duas aqui, ó. Vou dizer que ele tem que ter um posicionamento de largura. E aqui, com aqui, aqui
e aqui largura. Claro que ele vai ter conflito aqui porque a gente não colocou os raios. Isso que a gente tem que arrumar agora, tá vendo? Ó, aqui a gente vai arrancar esses raios, a gente pode colocar um raio de 3 ou 2, eu acho que fica melhor. Vamos ver qual fica melhor, eu acho que 2. Vamos ver aqui. Nos cantos. A gente pode fazer esse aqui também um pouco menor, se a gente quiser. Pode. Ou a gente faz só na folga. Mas eu acho melhor fazer esse aqui menor mesmo, tá? Então, ao invés de fazer com 25 igual tá o compartimento, a gente faz isso aqui com 24. Aqui tem 10, aqui fazer com 9. Ok? Vai ficar meio folgadinho aqui, mas não tem problema. Só aqui, ó, que ainda não ficou bom, né? Porque aqui a gente não mexeu. Então aqui, ó, nós vamos colocar 5. Temos também aqui, né, o comprimento, 5,5. Salvamos aqui. Beleza, ele vai ficar aqui interno assim, ó, com essas folgas, né? Mas beleza, não tem problema não. E aqui nós vamos fazer uma peça exatamente com esse perfil aqui, ó. Para que a gente coloque aqui dentro e coloque um parafuso e isso aqui fique fixo e o nosso pino não saia. Ou seja, o único movimento que ele pode fazer é subir essa distância daqui até aqui, que seria 6 milímetros. Ou seja, aqui tem quanto? 6 milímetros. O máximo que ele pode subir é até o tamanho da régua. Né? Nós podemos fazer um pouco menos se a gente quiser? Podemos. Mas aqui tá bom, bem certinho, 6 milímetros. Ele pode subir. Ele vai subir, né? Se a gente colocar um pino aqui. Como que ele vai subir? Ele vai colocar um pino aqui e vai empurrar com aquele chanfre que ele tem ali e vai levantar até a posição. Então aqui nós temos que fazer um furo para colocar um pino e aqui nós temos que colocar uma chapinha, né? Então eu vou primeiro desenhar a chapinha aqui. Vou salvar isso aqui, vou criar novo, peça, plano superior aqui, ó. Vou fazer um retângulo a partir do centro. Aqui tem 25 lá, o compartimento. Nós podemos colocar aqui menos, 24,5, digamos assim. Só alguns décimos, ou até 24, igual tá os demais. Aqui tem 10, vamos colocar 9 lá. Vou dar um ressalto. Plano médio. 5 milímetros. Ok. Agora aqui nós temos que fazer, né, vamos colocar esse aqui, ó, com essa cabeça, tipo uma panela. E vamos colocar 2 aqui, ó, com a distância que a gente estabeleceu lá, que eu não lembro bem, mas eu acho que era 15. Vou colocar uma linha de centro aqui e dizer que eles são simétricos. Eu acho que não era 15, né? Vou colocar aqui vertical. Beleza, vamos ver aqui, depois eu mudo. Vamos colocar aqui também uns raios de 3 milímetros. E vou salvar essa peça aqui como FR012. Voltamos aqui e vamos adicionar a nossa FR012 aqui. Vou confirmar quanto que é essa medida aqui, ó, 15, tá certo. Agora eu vou estabelecer concêntrico e concêntrico aqui também. Ótimo. E ela vai ser fixa aqui, ó. Beleza? Aí vai colocar os parafusos e o batente vai ficar preso aqui. Vou alterar a transparência aqui só para mostrar. Esse posicionamento aqui eu vou suprimir ele. Ó, ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai subir e vai bater aqui. Então o máximo que ele vai chegar vai ficar assim, ó. Aí a nossa chapa, ela vai vir e vai bater ali, ó. A gente deixou uma folga aqui, né? A gente pode corrigir isso puxando um pouquinho mais para cá, para ficar exatamente ali na medida que a gente quer. Mas sempre vai ter essa folguinha aqui, mas essa folguinha
né, não vai interferir aqui na nossa muito, né, na nossa chapa, porque isso aqui são sobras de materiais, né? OK? Então tá faltando o quê? Fazer agora o furo aqui, ó, né? E o pino. Que o pino ele tem que ficar aqui, ó. Ele vai empurrar aqui e vai ficar embaixo. Então, se o pino está embaixo, ele não consegue descer. Quando ele tira o pino, aí ele consegue descer isso aqui até lá embaixo. Então, assim que vai funcionar o nosso batentezinho aqui no meio. Então, eu tenho que abrir isso aqui, ó. Tenho que abrir, né, a matriz. Vou ter que corrigir esse furo um pouco mais para o lado aqui, ó. Porque exatamente aqui vai passar o nosso pino. Eu vou medir aqui, ó, daqui até aqui embaixo tem, né, 15. E daqui, ó, até aqui tem quanto? Tem 20,5. Ou seja, nosso furo vai ser aqui, ó. Vou fazer um furo, um assistente de furação. Vamos selecionar uma broca, tamanho de broca. Vou colocar aqui um 6 e alguma coisa. Vamos colocar aqui 6,5. Aqui. A posição, né, é essa aqui que a gente mediu. 20,5. E altura tem 15 até embaixo. Aí menos 3 do nosso diâmetro aqui, do nosso raio. Ok? Agora eu vou passar ele. Eu vou fazer com um tamanho aqui que chegue até lá em cima. Aqui, ó. 57. 56. Tá bom. Beleza, ó, ficou legal. Vai ficar uns décimos aqui para baixo, então ele não vai bater até em cima, até o máximo que ele pode chegar. Beleza? Aqui vai ser um pino. Então, aqui, ó, esse pino aqui, nós vamos aumentar ele. Vamos colocar ele aqui a uns 130. Ó, pronto, 130 ele já passou. Então, nós temos que corrigir isso aqui nas demais peças, né? Porque a gente fez aqui 130 e as outras vão sair da furação. Ó, beleza, tá ali, ó. Nosso pino ele vai vir até aqui, ó. Claro que isso aqui tem 6,5, nós vamos colocar um pino com 6, né? Tem uma folguinha aqui. Nós podemos também colocar o pino, ó, vamos já fazer o pino aqui. No plano frontal, vamos desenhar uma linha de centro assim, ó. Selecionar ponto médio. E vamos colocar aqui 55, né, que ele tem de profundidade. E vamos colocar mais uns 5 milímetros, 60 milímetros, para fazer uma cabeça. Assim, ó. Ele vai ter uma cabeça aqui, desce para cá e vem para cá. Assim, ó. Aí essa parte fica batendo lá na nossa ferramenta. Aqui temos 3 de raio. E aqui nós vamos colocar aqui uns 5 de raio. Ou até mais. 6. 5 aqui. E pronto. Agora a gente dá um ressalto por revolução. Ok. Salvamos essa peça. Ah, e aqui na ponta nós vamos fazer um raio, um chanfro, né? O chanfro aqui de 3, mais ou menos. Pronto. Vai ficar com uma ponta. Vamos colocar o pino aqui, ó. Exatamente nesse furo. Beleza? Então aqui, ó, ele vai colocar o pino. A nossa peça vai estar aqui embaixo, né? Ele vai vir aqui, ó, ele vai encostar e com a força ele vai subindo aqui, vai subindo
vai subindo, até ele passar aqui para baixo e ficar assim. O máximo que ele pode chegar é isso aqui. A gente fez aqui exatamente com o 3, né? Então a gente pode até, aqui ó, colocar ele um pouquinho mais para baixo, aqui, tá vendo? Tá 12 pontos, opa, é 12. 12.5 aqui. Para ele não travar aqui, né, o nosso mecanismo. Daí ele consegue ficar até aqui, ó, e não chega a bater ali em cima. Tem uma folguinha aqui, basicamente. Beleza? Então é assim, ó. Aí a hora que ele tira o pino, isso aqui vai cair. Quando ele empurra o pino aqui, ó, o pino vem até aqui, e vai ficar aqui, ó, o pino. Isso aqui vai ficar em cima do pino. Vai ter um batente para ele vir aqui e colocar a chapa. Quando ele não quiser mais esse batente, ele só tira o pino aqui, ó, isso aqui cai e se movimenta, né? Se ele quiser passar a chapa para frente aqui. E aí nós temos um batente da nossa ferramenta. E aqui nós temos que fazer uma alteração, né? Que a gente, lembrando que a gente pegou aqui e colocou essa medida aqui, ó, entre centros de 130. Então aqui temos que ter 130. Não sei porque que tem duas medidas aqui. Ah, tá. É que eu coloquei a referência dela aqui, ó. (130). Eu tenho que diminuir a diferença aqui em cima. Só que quanto que a gente aumentou? Nem lembro. Deixa eu ver aqui. Eu posso medir daqui até aqui, ó, até o centro. Temos 12,5. Então essa é a diferença. De menos 5. Pronto. Vamos ver se deu certo lá. Ó, deu certo. Então, mesma coisa aqui. Aumentamos aqui para 130. E tiramos aqui menos 5. Pronto. Aqui, na verdade, nem precisava, mas só para ficar igual. Aí, nós temos aqui alterado. Temos que alterar aqui na parte superior também, né? Aqui, ó. 130. Isso aqui está centralizado, então não vai ter que corrigir a diferença ali. Só aqui, por enquanto. Depois nós vamos ver as demais alterações que nós precisamos fazer aqui. Beleza? Então, a aula de hoje era isso. Espero que você tenha gostado. E lembrando, se você quer aprender a fazer projetos mecânicos do zero até um nível profissional, conheça o nosso treinamento Expert CAD Projetista Mecânico. Clique aqui embaixo no link que você vai para a nossa página, onde lá terá todos os detalhes do treinamento, como que é a área de membros, quais são os módulos que tem no treinamento, tudo muito completo. Beleza? Então, até a próxima aula. Um abraço.